De volta com o TV Cine Dragão, dessa vez com o Pedro Diógenes, diretor de Estrada para Ítaca. Bem-vindo, Pedro. Valeu. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Cara, recentemente eu assisti um documentário do Eric Rocha, o Cinema Novo, né? Eric, filho do Glauber, e tem uma fala do Paulo César Sarraceni que ele diz que o cinema que precisa ser político é ruim, porque o cinema também é poesia, é linguagem. E aí os filmes de vocês tocam muito em temas ligados à política, né? Eu queria que tu me falasse um pouco sobre como é que é essa relação entre o cinema, a forma e política, no cinema da Alumbramento, né? Pra gente fazer cinema já é um ato político, assim, nossa escolha de viver de cinema é uma escolha política, assim, dentro dos padrões que são impostos já de determinado caminho que você tem que seguir, determinado cinema que você tem que fazer, determinadas condições que são ditas como as ideais. E a gente, por estar aqui no Ceará, querendo fazer filme, querendo viver disso a todo custo, a gente acabou escolhendo um caminho que não era o caminho usual e um caminho de certo confrontamento com o cinema que era dito como esse cinema correto, certo, o cinema limpo, o cinema bem feito, o cinema esteticamente transparente. A gente foi buscar um outro tipo de cinema, tanto por conta das nossas referências, quanto por conta das nossas condições aqui de fazer, quanto pelo contexto também. O curso da Vila que a gente fazia era um curso que puxava muito para um olhar crítico para o criar imagens, para o fazer filmes. Então acho que tudo isso levou a gente a fazer cinema dessa forma, e é o jeito que a gente sabe, assim, um cinema que minimamente tenta pensar seu contexto, suas relações, tenta minimamente propor uma reflexão e uma fruição estética que seja diferente do que se está acostumado a ver na televisão, na publicidade. É isso. O Guto estava no outro bloco falando que esse filme foi referência para muita gente, né? Eu mesma vi o Estrada para Ítaca na faculdade, né? Num cineclube, e causa muita discussão. Eu queria saber quais são os rumos agora do Alumbramento, né? O que é que vocês estão pensando aí para o futuro, presente e futuro? Essa escolha de se fazer cinema coletivamente, né, induz a esse coletivo ser um organismo vivo também, né, um organismo que tem que estar sempre se reinventando, sempre se transformando. Acho que o Alumbramento esse ano está completando 10 anos, são vários momentos, fases diferentes. Quando ele começou há 10 anos atrás, começou com 10 pessoas, de repente teve 16, depois virou 20 e tantas, depois diminuiu para 6. E é difícil saber como é que vai ser, qual será o próximo formação, contexto do Alumbramento, porque quando se escolhe estar criando coletivamente, é natural que esse coletivo esteja sempre modificando, porque não pode exigir uma inércia disso, um congelamento das relações. São relações muito vivas, que é isso, cada filme é uma forma de exercitar essa criação coletiva diferente que vai se modificando e se reinventando. Então é difícil saber como será o Alumbramento daqui a alguns dias, alguns meses. Mas em relação às temáticas e a forma de colocar isso na tela, acho que já mudou muita coisa, né? Assim, vocês tiveram uma caminhada que, enfim, trouxe bastante diversidade aí e tá. É uma produção muito ampla, né? Agora eu mesmo estava tendo uma mostra no Rio de Janeiro que abarcou boa parte da produção. Foram 2 semanas todas, com 2 sessões por dia, curtas, longas. Muita coisa, né? Muita coisa, muito diversificado e muito relacionado com o contexto que se está passando. Então assim, eu consigo enxergar uma trajetória de cada vez se tornando os filmes mais políticos dentro desses últimos anos. Assim, eu acho que os temas estão ficando cada vez mais explícitos também. A linguagem também, de alguma forma, estamos exercitando outros tipos de fazer com a equipe maior, mas também continuando a fazer filmes de 1, 2 pessoas. Então, como eu falei na outra pergunta, é muito vivo tudo e é difícil estabelecer um panorama, porque as coisas vão surgindo, alguns filmes surgem de uma urgência que é difícil prever o que vai ser, né?
Tu falou muito sobre a maneira de você fazer cinema, isso é uma coisa muito natural e também de muitas referências pessoais. O Ítaca, ele parte de várias referências de cinema e de literatura, né? Godard, Glauber. Queria que tu falasse um pouco sobre como essas experiências aparecem na tela, se isso é planejado ou não. Nossa vontade de fazer cinema parte muito de uma cinefilia, né? De uma vivência gigante, de ver filmes desde a adolescência até no nosso processo de formação todo, todo baseado muito na relação de amor com o cinema, né? E quando a gente vai fazer os filmes é natural que esse amor seja explicitado ali. E aí o Ítaca, que era esse filme que a gente foi fazer de forma muito livre, e muito nesse contexto da que a gente começando a realizar, e a gente se encontrava muito para ver filme, e era dentro desse contexto de ver filme, de ir para bar, de discutir os filmes que a gente estava vendo que nasceu o Estrada para Ítaca, né? Então foi natural que ele surgisse dentro desse caldeirão de referências, né? E do cinema que estava fazendo a gente pulsar ali, chegando a ponto da gente refazer uma cena de um filme do Godard em que o Glauber Rocha atuava, que pra gente ali representava o encontro talvez dos cinemas que mais empolgavam e influenciavam a gente, Glauber Rocha, Godard. Então foi uma maneira de homenagear mesmo assim o cinema que nos inspirou, né? Então, Pedro, a cidade de Fortaleza, não sei, ela não parece ser tão retratada no cinema. E a forma como vocês filmam, a cidade, eu me sinto muito próximo, sabe, daquela Fortaleza que vocês filmam. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a relação do cinema de vocês com a cidade. Acho que tem a ver com a gente fazer esse cinema que nasce muito de inquietações que estão pulsando dentro da gente, né? E é impossível que essa cidade não provoque muitas inquietações, né? Essa cidade que sofre com a violência, com a especulação imobiliária, com desapropriação, com os grandes empreendimentos, com a falta de memória, isso tudo, né? Então, e a gente que está procurando fazer um cinema que proponha uma reflexão, tanto para a gente que está fazendo dentro do processo, quanto para quem for ver o filme, é natural que as questões da cidade surjam para a gente, né? E que nossa forma de tratar ela seja indo para a cidade e filmar ela da maneira que a gente acha que pode trazer essas questões e que nem sempre é uma maneira, vamos dizer assim, realista, né, de mostrar. Desde o Sábado à Noite está muito bem posto isso, né, no filme do Ivo. E tem a ver também com com essa vontade da gente se colocar dentro dos nossos filmes, não necessariamente nossa imagem, né? Mas nossas vontades, nossas questões, nossas crises, né? E isso está tudo muito ligado com o contexto que a gente vive. Eu acho que não dá para separar. Então, e também quando a gente começou a fazer cinema, começou a produzir esses filmes, a gente sentia falta de ver nossa cidade retratada. Eram muito poucos filmes que tinham filmado Fortaleza, né? E eu acho que é uma disputa constante de território na nossa cidade, em todas as cidades, né? E quando a gente passa a filmar a cidade, a gente passa, eu acho que a tomar partido nessa disputa de território, assim, que cidade você quer filmar, que cidade você quer viver, que cidade você quer mostrar. Eu acho que isso faz parte da nossa batalha e de uma construção de uma nova possibilidade de cidade, que não deixa de ser uma possibilidade também de se viver diferente. Pedro, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer a tua presença. Obrigado a vocês, foi um prazer, valeu. Massa, hoje a gente teve 2 realizadores, né? E agora vocês vão assistir o filme Estrada para Ítaca. Boa sessão.